Bem-vindos a mais um episódio do podcast De Volta ao Básico, que roda em parceria com a Horizonte Studios. Eu sou Silvana Fioravante e hoje eu vou entrevistar o Anselmo. Mas eu quero te perguntar, você gosta de comida japonesa? Você vai entender por quê. Anselmo, seja bem-vindo ao De Volta ao Básico. Prazer conversar com você. Muito bom ter você aqui. Estou sabendo que você é um empresário de sucesso. Não é? Isso. É isso aí. Então conta aí para nós quem é o Anselmo. Bom, primeiro é um prazer a gente estar aqui conversando, né? E vamos ver se a gente consegue agregar alguma coisa da nossa vida, da nossa experiência, das nossas histórias aí para quem nos ouvir e assistir. Boa, boa. Já faz algum tempo que eu estou aqui em Joinville. Né? Não sou joinvilense de nascimento, mas hoje me considero... De coração. Um joinvilense de coração. Eu também. Somos dois, então. Praticamente a minha vida profissional toda passada aqui, porque logo que eu me formei em Florianópolis, eu vim trabalhar para cá, né? E aí começa um pouco da minha história. Né? Eu sou formado em engenharia mecânica na Federal. O engenheiro mecânico que virou dono de restaurante, né? São Paulo não tinha uma coisa assim, um engenheiro que virou suco, acho que ele vendia suco, uma coisa assim. Bom, vim para cá trabalhar depois que eu me formei. Na verdade, depois que eu me formei, ainda fiz uma pós-graduação em Florianópolis e depois eu vim para cá. Trabalhei 20 anos aqui como executivo de indústria. E na engenharia mesmo, assim, né? Na área de engenharia, na área de como empresa, indústria mesmo. Certo. Né? E em algum momento da minha vida aconteceu um fato que me provocou a buscar outras alternativas. Mudar de vida. Né? Eu tive um infarto bem novo, com 45 anos. Bem né? novo. E fruto um pouco da minha genética, mas também daquela vida estressante que eu tinha como executivo, enfim. Né? Essas coisas não vêm à toa, né? Vem para ensinar, né? Que bom. Que bom se a gente tira os ensinamentos, não é? E me provocou a buscar outras alternativas, né? A pensar de forma diferente. Num primeiro momento, eu busquei continuar na área que eu atuava, que era a área de logística. Abri uma empresa de consultoria e trabalhei 5 anos nessa área. Mas aí, de novo, eu comecei a perceber o estresse que isso estava me causando e pensei que eu tinha que repensar. Estava voltando para o redemoinho. Coisas que eu não queria, né? Então, dessas coisas que, como eu creio em Deus, né, eu creio que Ele colocou isso no meu caminho. Na minha época de empresário ainda, eu costumava ir num restaurante chamado Zopp. Olha só. Bem das antigas. O Zopp fez parte da nossa vida. Sim. Acho que nós temos mais ou menos a mesma idade. O Zopp, nossa, eu ia muito no Zopp. Era uma delícia aquele restaurante, né? E lá, depois de um tempo, eles colocaram comida japonesa. Né? E eu conheci o Sushi Man na época, lá o Neil. E nos aproximamos. Né? Eu ia praticamente toda semana lá, porque me apaixonei pela culinária. Mas esse vir toda semana para experimentar começou a ficar caro. Daí você falou, deixa eu resolver isso. Aí, numa primeira solução, eu pedi para o Nil me dar umas aulas de como fazer em casa e tal. E ele me ensinou a culinária, assim, o básico e tal. Mas não deu certo. Não era o suficiente. Não me empolguei nessa área de fazer em casa. E aí eu comecei a conversar e brincar com o Nil para a gente montar provocá-lo. Algum negócio. Ele também já estava um pouco insatisfeito da forma como ele
ele estava trabalhando, eu sentia que ele tinha mais potencial do que estava sendo utilizado. Olha E só. acabamos criando O New Sushi. New Sushi, né? O New vem do chefe mesmo, né? Não sei se se chama chefe, quando é comida japonesa é chefe também, não, é sushi man, né? Sushi man, é sushi man, é verdade. Isso, E a New Sushi, né, continua no mesmo lugar, né? Sim, desde sempre que a gente... foi lá, né? Sempre, na Max Colim. Agora, no dia 5 de novembro, a gente comemorou 17 anos. 17 anos de New Sushi, olha só. E eu sou uma coisa cliente lá, já interessante, fui várias vezes lá e eu acho que é um dos restaurantes de comida japonesa tradicionais de Joinville. Né? Assim, que está sempre na mesma qualidade, que está sempre, enfim, que perdura, e enfim, eu não sei, eu acho que tem outros, a gente sabe que tem outros, mas eu acho que talvez seja um dos mais antigos, ou não? Estou errada? Não, está certíssima, porque é curioso, né? Mas a gente pode se colocar assim como precursores da culinária japonesa ou oriental em Joinville. Porque na época que a gente abriu o restaurante, existiam três ou quatro casas de sushi pequenas, bem modestas. E a gente entendeu que havia esse espaço para abrir e a área se abriu para nós aí de uma maneira muito significativa, né? Então, nos primeiros 5 ou 7 anos, a gente meio que nadou de braçada no sentido de que... Vocês estavam praticamente sozinhos, assim, né? Então, crescemos aí. Porque do nível de vocês, né? Você até falou, tinha outros, mas do restaurante do nível de vocês, né? Sim. Vocês estavam sozinhos, né? E aí, depois desse tempo, começaram a vir outras e hoje já é uma culinária muito difundida na cidade. E caiu no gosto do joinvilense. Aí tem muita gente que aprecia, mas a gente continua firme lá. Que legal. Né? Na Max Colim, no Parque Opa, né? Não sei se chama Parque Opa ainda? É Parque Opa. Lá atrás, né? Isso, a gente... acha que entendeu que também, nesse caso, foi premiado com uma localização especial, muito porque boa. No centro da cidade, perto de Verde. Estacionamento. Tem todas as condições e uma casa muito apropriada para montar ambientes. Então, o nosso restaurante ele tem uma característica de ter vários ambientes dentro do mesmo ambiente, são vários ambientes diferentes e as pessoas gostam disso porque podem ficar variando, enfim. Existe... Tem a parte externa ali que é gostosinha, agora no verão, né? Sim, os decks os decks e tudo, que legal. Que legal. E você conseguiu que a sua vida ficasse mais calma? Sim, hoje... Que acho que era isso, mais ou menos isso que você buscava, né? A diferença entre o que eu vivia no passado e o que eu passei a viver não foi exatamente alcançar um mar de rosas, porque os problemas eles existem no dia a dia. Claro. Mas eu passei a ter mais controle sobre as situações. Isso, para a vida pessoal das pessoas, isso é muito significativo, no sentido de que a gente consegue ter menos estresse, né? Porque eu acho que, pelo menos na indústria, é assim. Um pouco do estresse é causado pelo desconhecido, por saber o que tem por trás. E sabe que, às vezes, eu falo que porque o estresse ele não vem pelo muito trabalho. Né? O estresse vem porque algo está indo contra o que você acredita que é correto, né? Ou contra o seu valor, etc., né? E aí, às vezes, as pessoas falam, eu estou cansado, estou estressado, etc. Mas não são as horas trabalhadas, né? É outra coisa, sei lá, é você ter o teu controle, ou não ter, né? Enfim, quando você está com estresse, você não tem. É algo que você fala, não, isso aqui não é para mim, não é assim que eu gosto, não é assim que eu quero. Então, não tem a ver com as horas trabalhadas, não é? E como eu vinha de uma escola de engenharia, indústria, tive uma empresa de consultoria na área de gestão. Então, eu acabei adquirindo uma
uma experiência bem boa em termos de como administrar as coisas, né? Isso para o restaurante foi fundamental, né? Isso, eu ia te perguntar assim, né? Quais que foram os seus maiores aprendizados sendo empresário mesmo? Empresário no ramo de alimentação, né? No ramo de restaurantes. Uhum. Os grandes desafios do empresário estão associados eu diria assim, a área comportamental, né? Tanto a sua, certo, né, o seu comportamento, quanto ao comportamento dos outros. Da equipe, né? Porque a gente acaba convivendo com esse tipo de situação, né? A gente entende que não basta colocar processos, não basta colocar máquinas, não basta colocar regras, roteiros, enfim. Se as pessoas não estiverem determinadas a fazer com que aquilo que é colocado na mão delas seja bem utilizado, né? Se todos os meus coaches de liderança pudessem falar exatamente isso, entender exatamente isso que você está falando. Uhum. E o que você acha que é necessário para que a equipe, né, que as pessoas, né, tenham os comportamentos apropriados, é uma palavra muito forte, né? Mas que venham ao encontro do que um restaurante precisa, do que um negócio precisa. O que vocês, como líderes, né? O que vocês fizeram para conseguir isso? Porque, afinal, 17 anos é porque você tem sucesso, você conseguiu fazer isso acontecer, né? Eu diria assim que é um processo e que ele não para. Sim. Né? Nós temos vivenciado fases e fases. Então, numa época em que o restaurante, digamos, tinha uma certa facilidade de crescimento, demandas tranquilas, talvez o cuidado com determinadas questões relacionadas à mão de obra elas não fossem tão fundamentais. Entendi. Mas na medida que o mercado vai se tornando competitivo, essas coisas se tornam fundamentais. Né? Então, hoje, a gente passou por várias fases. Né? Há mais ou menos 7 anos atrás, a gente implantou um sistema junto com o Sebrae, que foi um programa grande de reestruturação. Legal, Demos um primeiro passo no sentido de repensar a nossa estrutura, porque como a gente inovar mesmo, assim, como a assim? gente eram em 2 sócios, as 2 esposas trabalhando junto, havia uma distribuição de tarefas aí entre os 4 que confundia a equipe. Entendi. Então, a gente percebendo isso, a gente definiu como vamos reestruturar, criar uma estrutura bem definida, quem manda, quem é responsável por o quê, quem né? decide, né, no final das contas tem que ter alguém para isso. E isso deu uma mudança bem significativa, principalmente nessa questão relacionada ao trato com a equipe, a esse contato. Né? Então, nós tínhamos muito conflito de informações. E sabe, Anselmo, ouvir você falar isso é tão interessante porque eu trabalho para empresas, então eu conheço várias empresas, né? E essa é a dor do crescimento, né? Assim, a empresa cresce, vai crescendo e os sócios vão se virando e tá tudo certo, assim, vão dando o seu melhor. Só que chega uma hora que tem que parar e estruturar principalmente isso que você falou, as pessoas, quem é responsável por o quê, quem vai fazer o quê, porque senão vira, perdão a palavra, mas pode virar, vamos, né? Pode virar meio bagunça e a equipe fica perdida. Né? Que bom, né? Que bom que vocês deram essa parada e com maturidade, né? Porque eu imagino que, né, são 2 casais, né? Então também tem as relações pessoais aí no meio, né? Marido e mulher, amigo com amigo, amiga com amiga, enfim, tudo isso daí. Então, com muita maturidade, olharam para isso e, né, e acho que essa é
é um grande aprendizado que quem está ouvindo pode ter, sabe? Se está começando a bagunçar, chama alguém para te ajudar, para organizar a casa, né? A gente teve uma parceria uma parceria muito interessante com o Sebrae, eles nos auxiliaram em muitos aspectos. Que legal. Mas esse processo não parou por aí, né? Certo. Há uns 2 anos atrás, a gente sentiu que já não era suficiente isso, que esse passo já não era mais suficiente para aquilo que a gente precisava. Entendi. Para a gente olhar o futuro, olhar um restaurante com perenidade, que ele vai se manter seguro. E aí eu comecei a repensar essa questão, essa estrutura, como ela tinha sido montada, para dar mais um passo. E esse passo está sendo dado agora, já faz 1 ano e pouco que a gente iniciou esse processo, que aí é uma coisa que talvez a maioria dos empresários tem dificuldade de entender. Conta para nós então, já que você chegou até aqui. Que é o fato de que ser empresário, ser o criador do negócio, ter ideias, não te coloca numa posição de ser aquele executor das estratégias até o final. Chega um momento que, por mais que você tenha conhecimentos, que você tenha experiências, a tua necessidade pessoal, ela passa a ser um limitador do próprio negócio. Então, é hora de você pensar, poxa vida, mas se eu quero que esse negócio continue, eu não posso limitar esse negócio à minha presença, à minha cabeça, eu tenho que trazer uma visão completamente diferente. E aí desapego, né? É um desapego. E aí agora nós estamos num processo de implantação de um conceito de governança. Olha só. Então, a gente já criou um conselho, onde os sócios fazem parte. Certo. Então, o Nil e a Vera, sua esposa, já se afastaram do negócio. Do dia a dia, Do dia a dia. A minha esposa está meia boca ali ainda. E eu ainda um pouco para fazer esse processo todo acontecer. Mas a ideia é, sim... Vocês passarem a ser um conselho. E a gente tenha um gestor que faça todo esse processo de dar vazão àquilo que é o nosso desejo e daí para frente. Né? Nossa, então, só desejo sucesso e eu tenho certeza que vocês vão ter sucesso, porque com todo esse cuidado que você mostra com o negócio, né? Vocês têm um cuidado, sim, né? Um cuidado, claro, com certeza um carinho, um amor, etc. Mas olhando assim, objetivamente, um cuidado tão grande com o negócio que eu tenho certeza que já tem sucesso. E realmente, né? A gente tem que saber a hora de tirar o time de campo. Por que não, né? Não é? Por que não? Até porque eu digo assim, né? Pessoas novas têm ideias novas, né? Eu tive uma... E às vezes a gente é limitador. Eu vou contar uma história para você que, na verdade, eu posso contar porque, na época, a pessoa me deu autorização. Eu tive uma escola de idiomas por 14 anos. E eu tinha um coordenador muito bom. Daí ele passou a ser sócio. E ele era ótimo. E até que eu acabei vendendo a escola para ele. E eu vendi a escola para ele e ele começou a inovar, fazer um monte de coisa legal na escola, assim, né? E eu falei, puxa, que legal essas coisas que você está fazendo. Por que você não fez quando eu estava aí, né? Assim, ou propôs, né? Pô, Sil, não sei. Eu falei assim, mas eu te tolhia, né? Eu até fiquei assim, né? Eu tolhia, né? Eu falei assim, não, tu não me tolhia, mas como tu estava ali e tu tem tanta experiência, eu nem pensava. Eu nem precisava pensar. Aquilo, sabe? Eu falei, nossa, onde eu errei, né? Assim, mas às vezes não é errar, é assim, né? E faz parte, né? Então, às vezes é isso, né? Deixa a presença da gente por ser naquele local uma autoridade, no sentido de autoridade de ter conhecimento, faz com que às vezes os outros se recolham, né?
Que legal, Nil, que legal. É isso aí. Anselmo. Anselmo, perdão. Sem problema. Esse é o tipo de coisa que as pessoas falam, né? Acontece bastante. Anselmo, mas que legal isso, porque são as várias etapas, né? As várias fases do negócio. Né? O negócio também tem fases, altos e baixos, amadurecimento, assim como a gente, né? A gente também vai tendo, vai mudando. Que legal. E o que a gente sempre buscou ter como entendimento, assim, porque, claro, falei das coisas, assim, de uma forma bem tranquila, mas nós tivemos momentos bem difíceis, né? Posso imaginar. O Brasil, ele não foi o mesmo em todo esse tempo. Tivemos as nossas crises aí, né? Sim. Mas fora pandemias, etc. E coisas assim, né? Pois é. Mas o que a gente sempre buscou fazer foi entender esses momentos como provocativos a gente se tornar mais fortes, né? Isso é uma questão que para nós foi muito assim presente, porque naqueles momentos que a gente procurou ver onde a gente estava gastando mais, onde a gente não precisava, e essas coisas acabam ficando depois como uma... Fica um crescimento, né? É uma herança que a gente não retorna àquele passado. Isso aí. Eu acho que as crises vêm... E assim, veja, se você teve uma crise de saúde, você aprendeu coisas, né? A gente tem uma crise nos negócios, a gente aprende coisas. Né? Claro, a gente precisa estar com vontade de aprender, né? Mas né? E Anselmo, ai meu Deus, Anselmo, falando dos teus clientes, o perfil dos clientes mudou nessa época, nesses 17 anos? Olha, eu percebo que sim, né? Acho que é uma mudança. Mudou como, assim? O que você tem para me dizer, assim? Eu acho que o perfil dos negócios com restaurante ou com culinária, de uma forma geral, ela também se movimentou, né? Isso fez com que os clientes também acabassem mudando a sua forma de ver. Mais exigentes, talvez. Porque a gente mora numa cidade que cresceu aí nos últimos anos muito significativamente, né? Sim. Eu sou do tempo de Joinville que os restaurantes fechavam meio-dia, né? O pessoal tem essa piada aí, uma piada, né? Mas não é tão piada, porque às vezes acontecia isso mesmo. Mas dos finais de semana o pessoal fechava, porque não... Né? A consideração mas não adianta deixar aberto porque o pessoal não está por aqui, vão para a praia e tal. Mas Joinville já não é mais hoje assim. Então, a disponibilidade de restaurantes ou de casas que fornecem alimentação, ela mudou. Então, isso fez com que, claro, os comparativos, não só na questão da comida em si, mas do próprio serviço associado, ele também fosse diferente. E, claro, as pessoas passaram a ter a sua visão diferenciada. Né? Então, essa preocupação a gente tem que entender. Né? Então, eu posso entender que vocês têm, assim, não vou nem falar da qualidade dos alimentos e tudo, porque eu sei que eu sou cliente, eu já fui e vou lá muitas vezes e é tudo muito bom. Mas, assim, vocês têm também uma preocupação grande com o serviço, com o atendimento aos seus clientes. Isso é um histórico nosso, né, de um bom serviço, e a gente não abriu mão em nenhum momento disso, né? Eu nunca tive nenhuma reclamação ou nenhuma assim disso em relação a isso. Nesse aspecto, não abrimos mão em nenhum momento da questão da qualidade dos produtos, né? Qualidade, claro, que se fornece, mas o produto que se compra, eu tenho escolhas para fazer, né? E a gente sempre procurou ter o melhor, né? Nos nossos produtos principais. E a gente não abriu mão isso na nossa história, e isso tem sido um diferencial, né? Hoje a gente é reconhecido como um restaurante que presta um serviço excelente, né? Bastante bom. E a gente sabe que
para isso acontecer, né, para tudo isso acontecer, para esse sucesso, seja de qualidade dos produtos, qualidade do serviço, a gestão das pessoas tem que ser diferenciada, né? Eu trabalho muito com felicidade e bem-estar, né? Como é que é o olhar de vocês para o bem-estar, talvez até felicidade, né, da sua equipe? Vocês têm isso no radar de que vocês precisam cuidar dessa equipe? Como é que é isso, Anselmo? Sim, esse é um aspecto que a gente tem como entendimento de que as pessoas felizes, elas produzem melhor, né? Sim. Tem Produzem mais e melhor, com certeza. Então, se a gente tem isso como uma realidade, não tem porquê e não tem como a gente fugir disso no nosso dia a dia. É uma situação que a gente busca fazer com que isso no dia a dia aconteça, né? Isso de várias formas. Independente das crises, né? Continua tendo crise, continua tendo cliente que não quer esperar, continua tendo todos os problemas, né? E também continua, às vezes, a gente errando em situações de que comete uns erros comportamentais, né? Isso tem que ser entendido. Mas esse processo de ter esse entendimento de como a gente está através de uma pesquisa de satisfação de clima, ver como as pessoas estão, é fundamental para que a gente esteja, eu diria assim, o tempo todo alinhado com o que realmente está acontecendo, se realmente a gente está alcançando esse objetivo. E existem situações, claro, que a pessoa não se adapta e, infelizmente, vida como ela é, né? Faz parte. E nós não queremos pessoas infelizes ou insatisfeitas, né? Não tem porquê, né? Ainda mais quando a gente fala de um restaurante que a gente vai, assim, os clientes vão lá para ter um momento agradável, um momento gostoso, não é? E o atendimento, acho que faz toda a diferença, né? Tudo isso faz toda a diferença. Que legal. Vejam que, assim, algumas coisas que me chamam muita atenção, né, na tua história, né? Eu já falei, mas eu repito que é esse cuidado com o negócio, né? Um respeito, assim, pelo seu negócio, né? Uma coisa linda. E essa importância de cuidar das pessoas, dos comportamentos de vocês, das pessoas, de tudo, para manter, né, a qualidade. Muito que legal. Anselmo, a gente está indo para o final do nosso bate-papo, né? Podíamos ficar conversando aqui o tempo todo, né? Mas você tem alguma, assim, pensa as pessoas que estão batalhando aí, empresários, né? Como você, você tem alguma mensagem, alguma coisa que você queira falar para esses empresários, para que eles consigam também ter sucesso como você e lidar bem com todas essas fases do negócio? Eu acho que como empresário, pelo menos na minha vida, eu busquei muito sempre usar a estratificação como uma coisa básica, saber o que está acontecendo de fato, né? E tentar sacar dessas coisas todas o que é o mais importante. Então, porque eu percebo assim, em alguns casos, empresários que eu diria assim, se perdem no mar de informações e acabam perdendo o foco daquilo que é o mais importante para o seu negócio. Então, ter essa percepção e trabalhar muito forte com a estratégia, com o que eu quero, onde eu quero chegar, como é que eu vou fazer para chegar lá, quais são os planos, quais são as atividades que eu tenho que executar para que isso aconteça, né? Mas tudo isso no plano, eu diria assim, de planejamento, no plano teórico. No dia a dia, a palavra aí é resiliência, né? Sim. É ser forte para suportar as coisas que virão no dia a dia. Os perrengues, né? Porque eles vêm, né? Eles vêm. E ao longo do tempo, ao longo da sua história, é tentar eliminar e fazer com que essas coisas cada vez sejam mais raras na história do negócio, né? Para que não vire um dia a dia de apagar incêndio, né? Então, isso é uma... nossa vida é mais do que apagar incêndio, né? Então,
Eu diria assim, para um empresário, essas são as coisas que a gente tem usado como receita aí para... Uhum. E claro, eu me sinto feliz fazendo o que eu faço, né? Então, se alguém cansou, né? tem um sentimento assim de que acorda e já pensa, puxa vida, vai ser mais um dia daqueles e tal, tem que repensar se está valendo a pena Fazer ou não. escolhas, né? Aí, né, porque Que isso legal. faz parte. Que legal. Que legal, Anselmo. Eu acho que história linda a sua, né? Parabéns. Parabéns pelo seu negócio, né? Para você e ao Nil, as esposas, né? Porque realmente é um restaurante muito bem conceituado, né? Tá aí no mercado há 17 anos, né? Max Colim, pessoal, para quem não sabe, quem não conhece, vá. Fazer uma propaganda para você, Claro. né? Quem não conhece, vá, porque é muito bom, né? Eu recomendo, né? E com uma história dessa linda, e a gente vê que, se a gente pensa, né, no que tem de essência aí, né, nessa volta ao básico, na volta à essência, né, eu acho que é você ser verdadeiro com você mesmo. Não é? Se a gente olhar todas as escolhas que você fez aí na tua vida, pessoal, profissional, você foi sempre muito verdadeiro com você mesmo. Não é? Isso é verdade. Assim, Eu não poderia deixar de mencionar como parte da minha vida, talvez a mais importante, é a presença de Deus. Né? Porque quando eu sofri um infarto, eu senti que Ele me acolheu, Ele me levantou, Ele me trouxe de volta. E não foi por acaso. Ele tinha um plano para mim, Ele queria que eu tivesse algum tipo de ação, né? Falamos do restaurante, mas eu tenho uma vida ativa numa comunidade, procuro servir, sou um servo de Jesus, né? E Ele é o meu Senhor, é o meu Salvador, e isso eu tenho que pregar como uma realidade que faz uma diferença na minha vida, porque no meu dia a dia, quando eu levanto de manhã, que eu faço as minhas orações pedindo para que Ele me proteja, me dê bênçãos e me dê sabedoria, uma sabedoria espiritual que vem dele, para tomar as melhores decisões, eu estou tranquilo que o meu dia vai ser proveitoso. Né? Então... Isso é essencial. Isso é essencial. Anselmo, muito, muito obrigada por ter aceito o meu convite de vir bater um papo aqui com a gente, né? E muito mais sucesso para o seu negócio nessa nova fase, né? Mais uma fase diferente. Muito sucesso no seu negócio. Muita felicidade para você, para sua família, né? Obrigado. E que continue nesse caminho lindo. Né? Obrigado. Muito obrigada. Então, esse foi mais um episódio do podcast De Volta ao Básico. Eu sou Silvana Fioravante e esse podcast roda em parceria com a Horizont Studios.